Por que estamos tão obcecados por vilões? Em um mundo onde o certo e o errado parecem cada vez mais nebulosos, personagens como Coringa, Thomas Shelby e Walter White deixaram de ser apenas antagonistas e se tornaram ícones culturais. Mas isso tem um preço. Será que estamos cruzando a linha entre admiração e meta de vida? Fica aqui comigo que vamos conversar mais sobre esse assunto. O magnetismo dos vilões, de certa forma, acaba sobrepondo ao da maioria dos heróis. A verdade é que vilões sempre foram fascinantes. Eles quebram regras, desafiam o sistema e muitas vezes representam um tipo de liberdade que a maioria das pessoas nunca terá coragem de viver. E Hollywood sabe disso. A indústria nos dá vilões cada vez mais carismáticos, complexos e perigosamente cativantes. O que faz um vilão ser tão irresistível? O segredo está em 3 elementos: carisma, propósito e liberdade. Os melhores vilões não são apenas maus por serem maus. Eles possuem objetivos claros, são persuasivos e, acima de tudo, fazem coisas que a maioria das pessoas jamais teria coragem de fazer. Por exemplo, o Coringa de Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas. Ele era um agente do caos que, mesmo sem poderes ou dinheiro, desestabiliza Gotham apenas com palavras e ações imprevisíveis. Sua filosofia distorcida sobre o mundo ressoa porque toca um medo real, a fragilidade da ordem social. O Coringa não é apenas um vilão insano, ele é um símbolo do caos e da ruptura com a moralidade tradicional. Para entender sua mente, precisamos mergulhar em 2 ideias filosóficas: Friedrich Nietzsche e a teoria do caos. Nietzsche criticava a moral imposta pela sociedade, dizendo que ela enfraquece os indivíduos. O Coringa encarna essa visão ao rejeitar todas as regras e provar que um dia ruim pode transformar qualquer um. Ele é a personificação do super-homem nietzscheano, mas de forma distorcida, porque ele não quer evoluir e sim destruir o mundo que considera hipócrita. Nietzsche disse que ao lutar contra monstros devemos tomar cuidado para não nos tornarmos um. Enquanto o Batman simboliza a luta pela integridade, Coringa é o atalho, a vontade de jogar tudo pro alto. Sob esta mesma ótica, podemos refletir sobre a história de Darth Vader. Quando Anakin Skywalker se torna Vader, ele adota uma postura quase nihilista. Nietzsche também falava do nihilismo passivo, que ocorre quando alguém perde totalmente a fé em valores e sentido da vida. Vader se fecha em um vazio emocional, tornando-se um instrumento do Império, sem identidade própria. Ele abraça o lado negro não por paixão, mas por desesperança. Ele não busca mais sentido, apenas obedece. E aqui, retornamos mais uma vez ao seu conceito de super-homem, aquele que cria seus próprios valores. No final de sua vida, Vader escapa do nihilismo ao resgatar seu filho e se sacrificar para destruir o imperador. A mesma jornada de redenção a qual Dostoiévski descreve em sua obra mais aclamada, Crime e Castigo de 1866. Vencendo o Império, Vader cria um novo significado para si mesmo, o de pai e protetor. O estoicismo ensina que devemos aceitar a realidade como ela é e controlar apenas nossas reações a ela. Vader, no entanto, passa a maior parte da vida lutando contra a realidade. Ele teme a perda, a morte e o fracasso. Darth Vader é um estudo filosófico sobre destino, escolhas e redenção. Ele começa como um jovem determinado por forças externas, cai no nihilismo ao perder tudo e, no fim, encontra a liberdade ao assumir o controle de sua própria história. Sua trajetória nos lembra que, por mais que o mundo tente nos moldar, ainda temos o poder de decidir quem seremos diante da eternidade. Mas e quando tudo o que você tem é a certeza de um fim doloroso e sem propósito? O último vilão abordado neste vídeo é Heisenberg.
Sua jornada pode ser lida sob várias lentes filosóficas, mas três se destacam: existencialismo, niilismo e a vontade de poder de Nietzsche. No início de Breaking Bad, Walter White é um homem esmagado pelas circunstâncias. Um professor de química subvalorizado, um pai que mal sustenta a família e um doente terminal. Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade. Não existe um propósito pré-determinado e cabe a nós criar sentido para a nossa existência. Walter White, ao invés de aceitar passivamente seu destino, escolhe agir, escolhendo sua própria essência. E assim surge seu alter ego, Heisenberg, o qual encontra na ilegalidade não apenas uma forma de garantir o sustento da família, mas também sua maneira de resgatar a sua autoafirmação, galgando seu ego e redefinindo seu valor. Ele se livra das amarras sociais e das regras que o mantinham pequeno. Nietzsche descrevia o niilismo como a morte dos valores tradicionais, o colapso das antigas crenças no bem e no mal. Walter começa sua jornada justificando suas ações pela família, mas logo percebe que isso era uma ilusão. E ao final ele admite: eu fiz isso por mim, e eu gostei. Ao contrário do verdadeiro super-homem nietzschiano, Walter ainda carrega traços humanos como o orgulho, a necessidade de validação, o apego ao passado. E é isso que o destrói. Walter White e Heisenberg mostram que a grandeza e a ruína podem andar lado a lado. Ele rompe com todas as regras e se torna maior do que a vida, mas no fim, descobre que não pode escapar de sua própria natureza. Quando temos empatia e inteligência o suficiente para extrair bons ensinamentos a partir dos maus exemplos, acabamos evoluindo e muito como seres humanos. Portanto, vilões e anti-heróis são indispensáveis numa trama. Afinal, todos nós em algum momento seremos vítimas da raiva, da injustiça e da necessidade em conquistar o nosso lugar ao sol. Na maioria das vezes, a composição desses vilões ou anti-heróis são baseadas em histórias de pessoas ou situações reais, e nos ensinam que, independente de quais sejam as suas intenções, são pequenas escolhas as quais definem quem nos tornamos e que, se não controlarmos nossa busca por grandeza, ela pode nos destruir. Poucos estão dispostos a pagar o preço da integridade. O verdadeiro poder não está em provar algo para os outros, mas em ter disciplina e agir com propósito. Cada um desses personagens retratam os caminhos tortuosos de uma alma que busca reconhecimento, poder, vingança ou redenção, mas se perde nas sombras da própria ambição. São reflexos distorcidos da humanidade, testamentos de que o bem e o mal muitas vezes se entrelaçam. Alguns caíram por escolhas erradas, outros foram moldados por um mundo cruel. No fim, o que os define não é apenas a maldade consciente ou inconsciente, mas a tragédia de suas próprias decisões. E eu gostaria de encerrar este vídeo com uma pergunta: qual vilão da cultura pop você considera o mais fascinante e por quê? Se curtiu o conteúdo, deixe aqui qualquer comentário. Isso ajuda o YouTube a perceber que este vídeo é relevante e o entregará a mais pessoas. E a você que chegou até aqui, deixo o meu muito obrigado. Agradeço demais a sua presença aqui. Aqui na voz é Daniel Brent, sou cartunista e meu trabalho mais recente está prestes a ser lançado. Inclusive estou unindo forças com verdadeiros gigantes aqui da internet. Então, se você quiser fazer parte dessa história, dê uma moral seguindo lá nas redes sociais, Daniel Brent no Instagram e Daniel Brent no X. E deixo aqui o meu muito obrigado.